Olá, está no ar o programa Opinião. Nosso tema de hoje é o Rede Cultura Jovem, iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura que teve começo em 2009. O objetivo é oferecer bolsas de estímulo a projetos culturais realizados por jovens capixabas. Para explicar como funciona a iniciativa, vamos entrevistar a coordenadora do programa Rede Cultura Jovem, Kênia Lira. Kênia, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Como é que funciona o Cultura Jovem? Bom, o programa Rede Cultura Jovem é da Secretaria de Estado da Cultura em parceria com o Instituto Sincades, né? E ele funciona com uma série de ações que tem um intuito, o objetivo central é fomentar e capacitar o jovem para que ele desenvolva propostas, né, culturais dentro de no território do Espírito Santo, né? Quantos jovens já foram atendidos? Diretamente durante esses 3 anos, né, desde da origem do programa em 2009, a gente tem uma faixa de 10 mil jovens diretamente envolvidos. Foram mais de 1.000 projetos selecionados em editais nesses 3 anos, né? Só no ano passado nós selecionamos, em 2012, 73 projetos. Então é um número bem relevante para quando você fomenta a cultura dentro de uma faixa etária, né? O programa atende uma faixa etária de 15 a 29 anos. Esses jovens já vêm desenvolvendo algumas atividades culturais e vocês entram estimulando com alguns recursos através de bolsa. É mais ou menos por aí? Mais ou menos. Na verdade, a gente entra, a gente tem uma das ações, são os editais, né? Dentro desses editais, a gente não estimula. O jovem nem sempre ele já desenvolve uma atividade, né? Muitas vezes é a primeira oportunidade que ele tem de começar a iniciar algum projeto, né? Seja ele, né, com linguagens artísticas, seja ele com pesquisa, com capacitação, né? E não só bolsas, né? A gente tem um edital de núcleo de criação que capacita não só um indivíduo, mas um coletivo, né? Então, com esse aspecto, é essa a diferença, assim, né? Que muitos editais tradicionais vêm para capacitar aquelas pessoas que já estão ali produzindo há um determinado tempo, né? Que já tem uma experiência. E os editais vêm para fomentar isso mesmo, para formar esse jovem e capacitá-lo para que ele entenda qual é o processo de participação de um edital, de formação das suas capacidades criativas. Agora, esse programa, ele tem várias categorias, né? Você poderia destacar algumas, aquelas que vêm sendo assim, tidas como mais importantes, que têm abrangido um número maior de bolsistas? Nós temos várias categorias, sim, mas os editais são muito transversais. A gente recebe propostas vindas de todo o estado do Espírito Santo e com um perfil muito assim, relativo. Assim. A gente não tem como te falar que são propostas no audiovisual, no teatro, na dança, mas nenhuma se distingue assim, fortemente. A gente tem uma tendência que é o audiovisual, né, que está aí sendo produzido por muitos jovens, né, até pela facilidade de estar fazendo essa produção audiovisual. Mas são projetos que até em sua essência eles se diluem em várias linguagens artísticas, né? Então promovem também movimentos ali em torno de um fomento de uma cultura que não é muito específica de uma linguagem, né? Então é um edital de muita transversalidade dentro das linguagens artísticas. Então, mas vocês têm audiovisual, tem um projeto na área de web, né? Quais os... Sim, aí nós temos as ações do programa. As ações do programa têm os editais, né, que é esse que a gente acabou de falar um pouco sobre eles. Nós temos a formação do agente Cultura Jovem, onde a gente passa por um processo de formação junto ao jovem, né, para que ele seja capaz de se enxergar como um mobilizador e um articulador social. Isso com o intuito de promover, de proporcionar ao jovem um novo olhar com relação a ele dentro da sociedade e capacitá-lo a entender como que ele pode, de forma em parcerias, em colaboração, né, com o apoio de orientações teóricas, conceitos, fazer aquela ação acontecer dentro do seu bairro, dentro do seu território, da onde ele ache que ele possa colaborar, né, não só com ele, mas também com a sociedade em torno ali que vai receber o projeto.
E você está na coordenação desde o início do Rede Cultura? Desde o início do programa, né? Eu não estou na coordenação desde o início, mas faço parte da equipe do Rede desde o início, né? Desde a sua origem. E hoje eu coordeno o programa, né? Como é que foi o início? Foi difícil? A divulgação era inicial? Ela atingia um número menor de jovens? Como é que foi o início e como que está hoje? Olha, no início era muito de sensibilização. Ninguém sabia o que era o programa Rede Cultura Jovem. Então a gente fez uma campanha mesmo para divulgar o que era o programa, quais suas intenções e como era a criação de uma rede. Isso era muito novo para o Estado, entender qual é esse processo de rede, né? De criar essa rede de colaboradores para desenvolvimento de uma cultura social melhor dentro do Estado. No início a gente foi surpreendente, né? A gente lançou nas nossas ações a recepção do jovem querer participar dessas ações foi bem relevante, foi até mais do que o esperado, né? E a gente iniciou esse processo num interesse de ampliar cada vez mais a rede. A gente foi trabalhando, né, a cada ano e isso foi se ampliando também, consequentemente foi se ampliando a cada ano, né? Hoje a gente já tem um programa que o estado inteiro já conhece, né? É fácil da gente até se apresentar e fazer uma parceria com uma secretaria de cultura local, uma prefeitura local, então isso fica bem mais fácil para a gente. No início foi um pouco difícil, porque a gente tinha que sair falando mesmo, né? O que era o projeto e dispersando a informação e não se cansava de falar do que era, porque era o que a gente tinha que fazer naquele momento, né? E aí, com a ajuda da publicidade, da comunicação, né, a gente criou também o Portal IA, que é essa rede, né, que é esse portal que não é uma rede social pura e simplesmente, é uma rede de blogs, onde ali são produzidos conteúdos, conteúdos voltados à cultura, ao fazer cultural, ao fazer artístico, e que hoje se soma a essa rede de 40 blogs dentro do portal com a intenção dessa ampliação, né? Então, para os jovens interessados encontrarem mais informações na internet, quais são as opções mesmo? Nós temos o Portal IA, que é o www.portalia.com.br. IA é YAH, né? Temos também a nossa página no Facebook, que é Rede Cultura Jovem. Você encontra a gente lá, fala com a gente diretamente, né? E também temos o Twitter e também quem tem interesse é só mandar um e-mail que a gente também encaminha nossas newsletters para todo mundo ficar informado do que anda acontecendo. Você citou agora há pouco parceria com prefeituras, tal. Em termos de parcerias, como que é o trabalho de vocês? A gente tem uma grande parceria que é o Instituto Sincades, né, que ele é o financiador das ações do programa. E localmente, né, nos municípios, a gente também conta com a parceria, né, com as secretarias de cultura, com as prefeituras, né, com as gerências de juventude, esporte, lazer e educação. Porque as ações, só o programa em si, ele necessita do apoio local, né, para que a gente consiga dispersar cada vez mais a informação. E quanto mais jovens ficarem sabendo das oportunidades que eles possam adquirir a partir da participação com o projeto, melhor, né, com o programa, melhor. O valor dessas bolsas, quais são? Como o valor ele não é alto, né, em comparado aos outros editais. Mas por quê? Porque o jovem está exatamente no período de experimentação. Ele está ali para ser capacitado, para educar o seu modo de entender como que são as políticas públicas, de editais, no caso, né? Então, são bolsas para o indivíduo, quando é bolsa, né, Cultura Jovem, é R$3.000, e quando é núcleo de criação, né, é R$5.000 para um coletivo de dois ou mais jovens, né? Contempla qualquer tipo de iniciativa na área cultural, né? Pode ser música, pode ser teatro, pode ser Exatamente, foi aí que eu falei das transversalidades. São vários os temas, o jovem que vai lá e propõe. Nós tivemos já projetos envolvendo performances, tecnologia, moda, culinária, tudo que envolve o conceito de cultura amplo, né? Que cultura não é só fazer o artístico, cultura é você viver,
né, é o estudo de viver em sociedade, né, de entender o que se passa dentro da sociedade e suas expressões, né? Então, os mais variados mesmo. Alguns projetos até calham de conciliar mais de uma linguagem artística, né? Trabalho o audiovisual junto com o teatro, junto com a performance e por aí vai, né? Então, assim, são projetos que são vindo, os jovens que se manifestam, o que ele tem, né, a vontade deles, então eles apresentam uma proposta, né, que eles acham mais coerente, que eles querem desenvolver, né? E em nenhum momento o programa vai lá falar, olha, jovem, faça um projeto nesse sentido. Então, são sempre propostas vindas, né? E a gente monta uma banca curadora que seleciona os projetos dentro dos critérios de colocar eles em prática, né? Essa banca, ela é constituída... Convidados, professores acadêmicos, não é equipe, assim, né? Nem ninguém da Secult. São convidados, professores, pessoas que estão capacitadas e aptas a avaliar a proposta, né? Que é recebida pelo programa. No caso, a pessoa que quiser participar, como que ela faz para se inscrever? Então, o formato de inscrição para editais é um formato meio que padrão da Secretaria de Cultura do Estado, né? É por meio de uma inscrição, o envio do projeto e tem alguns anexos que a pessoa tem que enviar, né? Isso depende do projeto até, né? Se for um vídeo, talvez envie um anexo falando ali sobre o seu vídeo, sobre, né, seu projeto, né? E essas inscrições, elas são enviadas geralmente pelo correio, né? E aí tem uns critérios, a gente divulga quais são os critérios ali no edital, como ele faz, o endereço, tudo certinho para que ele se informe e possa participar. Antes mesmo disso, a gente já faz uma campanha de promoção de como o jovem pode desenvolver o seu projeto, né? São oficinas, workshops desse conceito, né? De como que é um projeto e de como que a gente auxilia o jovem a entender também como que ele pode otimizar o seu projeto junto com a rede, né? Que dentro da rede a gente consegue, por exemplo, um projeto que é de CD, por exemplo, o jovem vai lá prever um recurso de 5 mil para desenvolver o seu CD, né? Mas aí ele não pensou em um designer para fazer a capa, então em rede a gente consegue comunicar um outro coletivo que é de design que vai auxiliar ele a desenvolver aquela capa. Então a rede funciona nesse sentido. Kênia, nós vamos fazer um rápido intervalo. Você que nos assiste, continue com a gente. Já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje entrevistando Kênia Lira, coordenadora do programa Rede Cultura Jovem, iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, que apoia iniciativas de jovens na área cultural. Lira, esses jovens que participam do programa Rede Cultura Jovem, como tem sido o envolvimento deles? Eles têm se empolgado? Como é que você sente a interação deles com esse programa? Com certeza, né? Depois que o jovem tem o esforço de colocar a sua ideia no papel, né, para desenvolver a sua proposta, então é bem estimulante, né? E aí para esse ano nós tivemos até projetos muito bons, né, que foram apresentados pelos jovens e colocados na rua mesmo, né? A gente assistiu. Aí quem reparou que os pontos de ônibus estão aí grafitados com desenhos, com mensagens, foi o projeto da Maiara Dias, né, que é o Ponto das Artes. Outro grupo que se destacou bastante nesse ano de 2012 foi o Grupo Cultural Etc., de Muqui, que produziu uma mostra de audiovisual no seu município, só com produções de jovens, que foi muito relevante também. A gente vê que a galera tem um potencial criativo muito bom. E seria um desperdício se a gente não incentivasse, né, e não desse essa oportunidade para eles continuarem produzindo, né? Então, esse incentivo é interessante nesse aspecto, né? São intervenções urbanas, a movimentação cultural se dá muito intensa nesse aspecto, né? São muitos projetos e o pessoal se dispõe
de verdade a comprar as ideias, não só do seu projeto, a vender suas ideias, mas a comprar a ideia dos projetos dos colegas, dos amigos e daqueles que eles nem ao menos conheciam e passam a conhecer a partir da inserção nessa rede aí do que é promovido pelo programa. Vocês têm uma iniciativa interessante também na área de web TV, né? Isso. O incentivo à produção de audiovisual ela é bem forte, né, vindo da Secretaria de Estado da Cultura, e o programa também tem esse eixo, até porque a gente tem um programa de TV, né, que é na TVE, que é o IATV. Então, a gente, dentro do IATV, a gente tem um bloco reservado só para essas produções audiovisuais feitas pelos jovens, né? Então, o Web TV é uma dessas produções e são webséries, né? Que os jovens produzem, no mínimo, 3 edições, né? De 3 séries de temas ou assuntos que eles propõem. Esses vídeos que eles produzem, quais as temáticas que têm sido mais trabalhadas? São temáticas que se relacionam, por exemplo, à sexualidade, ao racismo, ao preconceito, comunidades periféricas, a história dos seus locais, né, onde eles vivem, a história de comunidades, né? Então, e até mesmo, às vezes, ficção, né? A gente tem um projeto que fala sobre ETs, sobre bem ficção mesmo, de um grupo, né, que é o Onirius Filmes. E os jovens que têm participado, têm buscado entrar para esse programa, a maioria você diria que seria classe média, pessoal mais da periferia, ou isso é bem pulverizado? Isso é bem pulverizado. A gente tem muitos jovens do interior do estado, né? Temos também é quase a metade dos jovens que o programa atende, temos jovens das periferias, que desenvolve, né? E temos alguns, eu acredito que nem seja a maioria, são jovens dos centros urbanos, né? Que são jovens universitários, geralmente, que estão ali dentro da universidade, já desenvolvem algum projeto, mas querem colocar e viabilizá-lo de forma mais pessoal, né? Sem ter uma pesquisa, digamos assim, acadêmica, né? Seja uma coisa mais solta. Então, a gente percorre a todas as que a gente chama de perfis de juventudes, né? É bem espalhado mesmo, pulverizado, como você disse. Agora, Kênia, às vezes, eu, por exemplo, sou da anos 80, 90, então eu vejo que há uma tendência, principalmente as pessoas que fizeram parte da nossa geração, de ficar comparando, porque na época dos anos 80 havia o rock nacional e tal, e hoje a juventude está muito alienada, a maioria dessas músicas descartáveis, sempre com tema mais consumista, materialista e tal. E, pelo que você está falando, essa iniciativa aí demonstra que, se houver incentivo, o jovem acaba demonstrando o potencial que ele tem, né? Uhum. Nessa questão da cultura. Como é que você faz você vê esse momento atual, né, da mídia, essa massificação aí de algumas vertentes musicais, culturais, com esse trabalho de vocês? Você acha que, havendo um apoio, é possível uma expressão mais, diria, talvez qualificada de uma manifestação cultural? Então, manifestação cultural, na verdade, é uma coisa muito difícil da gente falar, porque manifestação cultural é aquilo que está na rua, né? Aquilo que a sociedade quer ver e que quer construir. Isso que é a manifestação cultural social, né? Não é muito aquela manifestação imposta ou aquela visão romântica e lúdica que a gente tem de que uma coisa de qualidade tem que ser bem feitinha. Não, às vezes uma produção cultural de relevante, de peso, de interesse está dentro das comunidades periféricas. E isso tem que ser olhado como também um resultado de um produto cultural social, né? Então, a gente enxerga muito esse movimento dentro das redes, assim. Porque quando a gente recebe o projeto do jovem, é ele nos dizendo o que ele quer executar, o que ele quer fazer, o que ele quer ouvir, o que ele quer produzir, né? O que ele quer colocar na rua para que outras pessoas vejam, enxergam aquele seu trabalho. Então, esse movimento, esse fluxo de informação que a comunidade gera, às vezes ela tem esse aspecto de ser massificado e tal. Mas essas são as informações que chegam para essa comunidade, né? Quando a gente proporciona um outro nível ou uma outra qualidade de informação,
consequentemente, o que aquela comunidade ou aquele jovem vai gerar é um outro tipo de resultado, um outro tipo de resposta, né, digamos assim, cultural. Né? Insisto na palavra cultural porque quando você vive em cultura, né, você trabalha a sua cultura, você está exatamente exercendo o exercício de observar não você como um indivíduo, mas você em relação à sua comunidade. Né? E eu acho que essa noção de comunidade está muito mais densa, muito mais forte, muito mais presente dentro dos territórios chamados periféricos, né, que estão em torno dos centros urbanos, do que propriamente nos centros urbanos. Né? Então, eles convivem mais em colaboração com o outro. Isso para eles é normal, ou seja, o viver em rede, né, o pensar a comunidade em conjunto é mais presente nesses territórios do que propriamente nos centros urbanos, né, onde cada um ali tem a preocupação de pagar o condomínio do seu apartamento, né? O outro tem preocupação lá de investir, de ir atrás, de correr para asfaltar a sua rua, né? Então, assim, é essa a contradição, assim, né? Então, existe essa preocupação de que o conteúdo que é levado a essas comunidades seja um conteúdo mais denso, para que esses jovens se enxerguem como a ponta do iceberg de mobilização, assim, né? Que seja o início, o disparador, que seja ali a ponta da rede para levar informações, né? a levar o conceito. Né? Nesses territórios você pouco vê um cinema, um teatro, né? Então existe esse fomento, essa geração desse tipo de conteúdo dentro dos territórios por outros meios, obviamente. Kênia, a gente vive um momento de muita preocupação da sociedade com a questão das drogas, Sim. Principalmente o crack, né, que surgiu aí nos últimos anos, que vem destruindo mesmo os usuários. Esse projeto de vocês, ainda que não seja focado diretamente nisso, mas você acredita que ele acaba ajudando o jovem a ter canalizar energia para outras coisas, evitando a questão das drogas? A questão das drogas não é só uma questão cultural, né? A cultura, sim, ela é responsável e tem que estar junto, é fundamental. Né? Mas é uma questão também de educação, é uma questão de saúde, né? De segurança pública. Então, se todos esses setores, né, não trabalharem em prol de pensar em não solucionar, mas minimizar ao máximo os resultados da droga, no caso do crack, né, que é o que mais se vê, as coisas não vão começar a mudar. E para fazer isso existe um esforço que não é só levar para lá uma vezinha, um movimento esporádico, é um movimento contínuo e tem que ter muito esforço para isso. Né? Quando a gente pensa em fazer uma ação para jovens que estão nesses territórios de periferia, a gente tem essa preocupação de não ir só lá falar que vai fazer e não faz. Então, assim, o acompanhamento a esses jovens tem que ser muito mais forte, muito mais insistente. É um ir lá, plantar a ideia, fazer ele ver que é possível, ajudar ele a colocar em prática e a retornar com o resultado e mostrar que, olha, é possível. Então, assim, a partir de resultados, como, né, um jovem enxergando que o outro pode fazer, aí fica mais fácil da gente entender que mostrar para ele que existem outras possibilidades, né? Que a droga pode ser uma válvula de escape, mas não é uma boa, né, opção. Então, eu acredito que trabalhando a cultura a gente consegue sim contornar determinadas situações. Como é que você vê o papel da iniciativa privada, universidades, entidades de classe, no apoio, né, a iniciativas voltadas para a juventude? Olha, a universidade, a gente vem conversando também com a universidade e a gente vê uma abertura muito grande da universidade do interesse de abrir mais os seus portões para a comunidade em si, né? Não ficar só naquele cercadinho ali de estudantes, né? Mas isso está sendo construído ainda e eu acho fundamental. Mas a gente ainda tem um empecilho, porque o ensino atual ainda é muito acadêmico, ainda é muito fechado, é restrito.
né? Hoje, a gente vê que dentro das comunidades, o aprendizado informal, aquele que é passado por vivência, ainda é muito mais rico, ainda é muito mais utilizado, e a gente até traz uma discussão com relação a isso, quando a gente leva a nossa formação para esses territórios, que é como como fazer com que o mercado de trabalho ou as instituições educacionais entendam esse processo de educação que é de vivência, ser enxergado como legítimo, né? Como que a gente vai, por exemplo, vou dar um exemplo grotesco aqui, dar um diploma para um jovem que participou coletivamente de um projeto dentro da sua comunidade e perceber que para o mercado de trabalho ou para a universidade, que aquilo ali trouxe para ele uma experiência, uma expertise para lidar com determinadas relações sociais, por exemplo, né? Então, isso fica ainda em um discurso muito travado dentro da universidade, dentro até com o ensino formal, né? Mas a gente tenta, no máximo possível, dialogar com essas instituições. Essas instituições estão abertas, não estão fechadas para esse diálogo, para que a gente consiga aglutinar cada vez mais o potencial para projetos como o programa do Rede Cultura Jovem. Então, é meio que por aí. Kênia, eu quero te agradecer pela participação aqui no programa Opinião, desejar sucesso nessa iniciativa de vocês, que cada vez mais jovens continuem participando aí do programa Rede Cultura Jovem. E a você que nos assiste, a gente quer lembrar que esse programa pode ser visto também através da internet, por intermédio do site www.al.es.gov.br. Até uma próxima oportunidade.